Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é de fundamentação. A gente vai tratar de uma matriz teórica na qual se compreende que o espaço é socialmente produzido. Ou seja, o espaço traz as marcas, as expressões, as contradições e conflitos de uma sociedade. E nossa convidada é a urbanista Hermínia Maricato. Olá, nós vamos começar com a aula de hoje, que é uma aula que pretende recuperar estudos, pesquisas, formulações teóricas de estudiosos marxistas sobre o tema das cidades. O tema das cidades ele não foi propriamente um objeto importante na obra de Marx, não é? Ele foi um objeto da obra posterior ao Marx de muitos marxistas. E é impressionante a gente verificar o quanto essa bibliografia é desconhecida, inclusive para os estudiosos da área do urbanismo. Então, nós vamos começar lembrando que o espaço urbano pode ser lido como um texto da semiologia, da semiótica, um conjunto de signos e de significados. Ele pode ser tomado também como um palco das relações sociais, da antropologia, da sociologia. Pode ser objeto de um conjunto de regras e normas, é o estudo do urbanismo, é a abordagem do direito, pode ser objeto da história, das intervenções artísticas, da ecologia, da ideologia, etc. Todas essas abordagens, elas priorizam o consumo, uma relação de uso do espaço. E os marxistas, eles trazem para a leitura da cidade, como questão central, a produção do espaço urbano. Alguns marxistas, da Bartlett International Summer School, que era uma escola internacional de marxistas que tinha sede na Inglaterra, chamam a produção do ambiente construído. Não é? E nós vamos ver que alguns autores levaram os conceitos para além da produção. Nós vamos ver na nossa aula de hoje. Por que a produção é tão importante? Por que os marxistas consideram a produção uma questão central para o estudo da cidade? Porque a cidade é um produto resultado de relações sociais. A cidade ela é vista como mercadoria. Esse ponto de vista dá uma chave para a compreensão de tudo que acontece na cidade. E dá uma chave para a gente entender por que a cidade é um grande negócio. Eu anotei aqui num dos nossos slides a bibliografia, que foi muito importante nos anos 60, 70, 80, não é? E nós pretendemos retomar parte dessa bibliografia e trazer, durante o nosso curso, não só para a realidade do capitalismo periférico, mas também para a realidade da globalização neoliberal, quando o capitalismo se apresenta numa nova fase. Não é? Então, vocês estão vendo aí que nós vamos retomar a bibliografia dos anos 70, da Escola Francesa de Urbanismo, que foi muito importante, da Bartlett International Summer School, que é uma escola europeia, e no Brasil, de dois
pesquisadores, o professor Sérgio Ferro, que era da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e do engenheiro Newton Vargas, que trabalhou também a questão do canteiro de obras, não é? A questão da produção. Ferro e Vargas foram para o canteiro. Então, saíram daquele viés do consumo, não é? Vamos começar aqui, então, a nossa entrada nesse universo tão impressionante que é o pensamento de Marx, lembrando um trecho aqui do livro Para a Crítica da Economia Política, do prefácio do livro, não é? De 1859. Na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção, estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessa relação de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo geral da vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, o seu ser social que determina a sua consciência. Isso é algo tão profundo e tão impressionante, nos traz tanta luz para entender por que não é a vontade dos homens que determina o destino das relações sociais. É como se houvesse no capitalismo uma engrenagem abstrata, independente de pessoas, que seguisse um rumo próprio. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A produção pela produção, a acumulação pela acumulação e o consumo pelo consumo. É como se nós fôssemos dominados por uma engrenagem e não temos consciência disso. Nós vamos estudar também o papel da ideologia na alienação da nossa relação com o mundo. Mas vamos, então, trazer uma outra frase que é muito importante, vai ter tudo, tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar, que é uma frase do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, do Marx. Os homens fazem sua história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias da sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Por isso que é tão importante o levantamento histórico, a gente entender de onde nós viemos, a gente entender o que está por trás desse arranjo social dentro do qual nós nos encontramos. Muitas vezes, sem enxergar condições para transformar a realidade onde nós estamos. Então, vamos voltar aí para a centralidade da produção no capitalismo periférico, não é? Nós vamos ter uma aula só sobre isso. A produção da cidade capitalista explica a produção da não-cidade.
Eu estou usando aqui um exemplo do capitalismo periférico. Depois nós vamos voltar para a cidade do capitalismo central, não é? O que é a não-cidade aqui? É a periferia da cidade, é a cidade periférica, a periferia da cidade da periferia do capitalismo, não é? A produção da cidade, a centralidade da produção, a produção material do ambiente construído, explica a exclusão, a segregação, a gentrificação, a deterioração ou a renovação. Por que, entre aspas? Porque a deterioração ela é, de certa forma, promovida e nós estamos acostumados com o discurso do mercado imobiliário da necessidade da renovação, da revitalização, né? A produção material do espaço urbano explica também a verticalização ou o espraiamento, ou a relação da verticalização com o espraiamento, não é? Explica a legislação urbanística. E vejam que interessante, muita gente acha parte do plano diretor para explicar a cidade. Isso é um equívoco, não é? Porque para explicar a cidade em todas as suas dimensões, nós temos que partir das relações de produção. E, finalmente, a centralidade da produção vai explicar a arquitetura ou urbanismo do espetáculo. Vai explicar, inclusive, o que eu chamo de analfabetismo urbanístico. Vai explicar a alienação, a invisibilidade da cidade real. Então, vamos em frente, né? Marx desenvolve, né, o conceito do fetiche da mercadoria, que encobre as relações sociais no universo, nessa sociedade onde a mercadoria capitalista é universalizada. O que é o fetiche da mercadoria? Não é o consumo que dirige a produção, mas, ao contrário, é a produção que dirige o consumo. Na sociedade capitalista, as mercadorias ganham uma espécie de humanidade. E o trabalho, a força de trabalho, ganha uma espécie de desumanidade. É como se as mercadorias gritassem, cantassem, tivessem atributos. Quantos automóveis, a publicidade dos automóveis nos chamam a atenção para os atributos de masculinidade, de distinção social que os seus possuidores ganham, não é? O proprietário de um automóvel, de uma moto poderosíssima, ele é mais forte, ele é mais poderoso. A publicidade, ela trabalha muito com o fetiche da mercadoria, com essa coisificação também das relações sociais e humanização das mercadorias. Então, nós estamos, como eu já disse, diante da produção pela produção. É preciso empurrar o consumo. É preciso criar necessidades de consumo. O consumo pelo consumo. Quem tem a minha idade sabe que há 50 anos atrás a gente não tinha tanta necessidade de determinado shampoo para determinado tipo de cabelo, por exemplo, não é?
Essas necessidades elas vão sendo criadas pelo próprio processo de acumulação, que não pode parar. Então, em compensação, nós temos a centralidade do trabalho como mercadoria, a humanização da mercadoria e a desumanização do trabalho. Nós quisemos introduzir esses conceitos de Marx, né? Esse processo de uma engrenagem que, impessoal, vai produzindo objetos, vai produzindo símbolos, signos, valores, não é? Que nos dominam no interior de um processo de alienação, porque a gente não entende tudo o que está por trás, todo esse mecanismo. Mas o próprio capitalismo também, com esse processo, entra em crises cíclicas, como disse o Marx. Para dar um exemplo aqui rápido de algumas imagens do fetichismo da mercadoria, vejam que a arquitetura ela tem uma responsabilidade muito forte nessa história da alienação, né? A arquitetura do espetáculo, o urbanismo do espetáculo, são processos de alienação, né? Isso aqui é a arquitetura de Dubai, né? Vocês olhem que interessante esse processo de produção de moradias na beira onde todo mundo tem acesso à praia. Vocês vão ver o que foi feito aqui com esse desenho urbano, além do acesso às piscinas, né? Nós tivemos uma produção de espaços onde todo mundo tem o direito de uma casa em frente à praia, não é? E isso aqui é profundamente predatório do ponto de vista ambiental. Eu me lembro que, quando isso estava sendo construído, os primeiros bairros, o esgoto era retirado com caminhões, a forma mais atrasada de que se tem notícia, não é? Vocês vejam lagos artificiais, e tudo isso, evidentemente, contando com uma mão de obra intensamente explorada de imigrantes. Mas vamos, então, depois dessa introdução, o que eu espero ter interessado vocês no estudo do marxismo, não é? Eu não sou uma pessoa muito versada, eu acho que é muito importante que vocês tenham contato com professores mais versados do que eu, não é? Que entendem muito mais do marxismo do que eu, mas eu acho que dá para entender bem, a partir de certos conceitos trazidos por marxistas que estudaram as cidades, como é que esses conceitos se aplicam às cidades, não é? O David Harvey, num dos textos que eu coloquei aqui na bibliografia para vocês, ele trabalha ele faz uma introdução chamando a atenção para uma oposição básica que relaciona trabalho e capital na produção do espaço urbano. O capital tem a terra, aliás, a força de trabalho, a humanidade, a gente pode dizer, né? Tem na terra uma base física, ambiental para a reprodução da vida. A força de trabalho precisa de uma moradia, ela não vive sem.
E nas cidades, a terra ainda é base para a infraestrutura, para os serviços. Nós estamos falando em alguma coisa que é básica na teoria marxista, nós estamos falando em valor de uso, aquilo que é necessário para a vida. Para o capital, a terra é objeto de valorização e de extração de rendas. E aí o fundamental para o capital é o valor de troca da terra. Então, valor de uso se contrapondo ao valor de troca. Há toda uma teoria também que se desenvolve em cima da renda da terra, né? Por que que um pedaço de terra tem essa propriedade de capturar parte da riqueza construída socialmente sob a forma de renda? Não é? Por que que o preço da terra se modifica? Por que que você tem uma especulação sobre o preço da terra? Eu indicaria aqui um texto de um brasileiro que é muito bom, do Flávio Vilaça, que também está na nossa bibliografia, não é? E o Vilaça sempre lembra a ideia de que terra faz parte do capital. Aliás, o David Harvey coloca a propriedade da terra, o proprietário da terra, como um dos integrantes dos capitais, né, que se reúnem para a produção do espaço. E o Vilaça chama a atenção de que a localização da terra na cidade tenha um preço. Isso é maravilhoso para compreender o negócio da cidade. A terra tem um preço de localização, que é dado pelos atributos do seu entorno. Se a terra tem infraestrutura, se ela tem asfalto, se ela é servida de transporte, se ela é servida de toda a infraestrutura, não é? Se ela está bem localizada do lado de um parque, não é? De um lado de um shopping center, não é? Ela tem um preço. Se ela está na periferia distante, que não conta com nenhum desses atributos, ela tem outro preço. Mas nós vamos depois perceber, nós temos uma aula sobre a questão da terra, não é? Que a própria legislação que incide sobre a terra interfere na renda imobiliária, que a vizinhança no entorno dessa terra interfere na renda imobiliária. Se essa terra tem por vizinho uma favela, se essa terra tem por vizinho um shopping center. Isso interfere no preço. Se essa terra é rural ou se essa terra é urbana, interfere no preço a legislação incidente. Então, a terra ela é muito importante, inclusive, nós vamos verificar que na periferia do capitalismo, em países como o Brasil, a terra é um verdadeiro nó nas relações sociais, não é? Bom, quais são as tensões básicas? Nós falamos de uma oposição básica entre capital e força de trabalho na cidade, não é? Mas há outras tensões, muitas vezes entre os capitais mesmo, não é? O que o capital em geral quer da cidade? O capital industrial, os capitais comerciais, financeiros, eles querem uma boa base física, infraestrutura, energia, proximidade do mercado, e isso é discutível, né, diante de uma sociedade que caminha para os grandes conglomerados fechados, não é? Condomínios fechados. Não é?
E o que o capital imobiliário quer da cidade? A cidade ela é objeto de lucros, juros e rendas do capital imobiliário. E do capital em geral, não é? Então, você tem, muitas vezes, uma oposição entre o capital em geral e o capital imobiliário, porque o capital imobiliário pode tornar certas localizações muito caras para o capital em geral, não é? E nós temos uma especificidade dos capitais ligados à infraestrutura e serviços, não é? Que são o trabalhador e a cidade. Para a cidade, o que o trabalhador quer da cidade é objeto de uso, não é? Contra o objeto de extração de rendas. E o hospital, e o Estado? Qual é o papel do Estado? Vamos deixar o papel do Estado para o próximo slide e falar um pouco quem é esse capital imobiliário. Quais são os agentes da produção do ambiente construído? Nós já falamos, o proprietário fundiário, não é? O promotor imobiliário, o construtor e o financiador. O que é o promotor imobiliário? Nós vamos ver, logo mais à frente, que os edifícios são mercadorias especiais, não é? E como você precisa de uma base fundiária, como você precisa de construtor, empresas construtoras de edificação e de infraestrutura, e como você precisa de um capital para o financiamento, o promotor imobiliário ele resulta como uma espécie de um grande maestro dessa operação. Ele entende do mercado e ele compra terra e contrata ou se associa com esses outros agentes da produção do ambiente construído. Então, nós temos isso de um lado. Do outro lado, nós vamos ter os usuários, que são os consumidores, os compradores desse produto, e nós vamos ter uma força de trabalho que ela é explorada de forma específica na produção do espaço pela indústria da construção. Vamos em frente. Então, nós temos tensões gerais e tensões específicas. Quais são as tensões gerais, né? Entre o capital imobiliário e a macroeconomia, outros capitais, como eu falei, que podem se contrapor a esse processo específico do capital imobiliário que pode trazer deseconomia para outros setores, para outros capitais. Entre o capital em geral e os agentes do ambiente construído. Então, existem também disputa por juros, lucros, rendas e salários, não é? Por exemplo, na Inglaterra, a disputa pelas rendas provenientes dos aluguéis, que ajudavam a aumentar o preço da força de trabalho, opôs o capital industrial aos exploradores, ao capital imobiliário. Não era bem um capital imobiliário na época, como Engels descreve, né? Mas nós podemos ter também tensões entre o capital industrial e o capital imobiliário, como nós já falamos. Entre os agentes do ambiente construído, dentro da própria dos setores que formam o capital imobiliário, você pode ter tensão entre o capital de construção e o capital de incorporação, ou entre estes e os proprietários da terra.
não vamos nos esquecer que eu estou trabalhando com cada um dos agentes como se eles estivessem separados por uma questão pedagógica, porque esses agentes eles podem estar todos e todos vão se associando mais fortemente conforme nós vamos caminhando, né, durante o século XX para o século XXI, para a hegemonia financeira sobre a economia global, né, sobre o capitalismo global. Né? Mas nós vamos falar também das tensões que são internas ao mesmo agente. Por exemplo, os trabalhadores, eles podem ser proprietários e não proprietários. Eu já tive muita experiência que mostrou que trabalhadores proprietários privados não querem, por exemplo, favelas ao lado dos seus condomínios populares. Por quê? Porque a localização próxima de uma favela desvaloriza a propriedade. Então, os trabalhadores proprietários, eles também se opõem aos trabalhadores não proprietários muitas vezes, como chamou a atenção o Harvey no texto que eu citei, mas que eu vou mostrar para vocês ainda, como chamou a atenção o Engels, não é? Então, você tem conflitos internos à própria força de trabalho. Você tem uma consciência individual, proprietários contra não proprietários, pela captação da renda fundiária, prestígio e status. Então, os proprietários se diferenciam do resto da força de trabalho não proprietária. Você tem também um estágio de consciência comunitária, que é determinadas comunidades, bairros, que defendem melhorias localizadas geograficamente, concorrem com o fundo público contra outros bairros, e você pode ter a consciência de classe. Né? Eu já tive problemas, quando eu fui secretária de habitação, que movimentos sociais ligados ao partido ao qual eu era ligada achavam que a prefeitura deveria dar prioridade para o partido ao qual ela pertencia, né? Que é uma consciência comunitária. Né? Nós elegemos vocês e agora chegou a nossa vez. Eu cheguei a ouvir isso, né, de movimentos sociais. Nem todos os movimentos sociais chegam nessa consciência de classe. Né? E o Estado, nós perguntamos lá atrás, não é? Qual é o papel do Estado? Bom, o Estado ele atravessa todas essas tensões. Ele regula a terra por meio da legislação, planeja, define usos e formas de ocupação, densidade, verticalização, investe em infraestrutura e equipamentos. Quando o Estado investe em infraestrutura e equipamentos, ele define rendas de localização. Ele define rendas, inclusive, de aluguéis. Ele, portanto, a regulação, o investimento feito pelo Estado, existe uma disputa forte por eles. Existem lobbies orientando, mas, em geral, existe um analfabetismo urbanístico de como essas coisas se dão na cidade, pela maciça maioria da população, e às vezes até nas universidades, não é? Que acham que plano diretor dirige a produção da cidade ou dirige a vida urbana. Né? E o Estado exerce também o poder de polícia. O que é o poder de polícia? É a fiscalização sobre o uso e ocupação do solo.
Não existe fiscalização sobre uma área tão importante como as áreas de proteção dos mananciais, que produz a água que a gente bebe. Mas existe fiscalização nos bairros de alta renda, que impedem, por exemplo, até as barracas dos moradores de rua. Então, o Estado define rendas de localização, controla ou não os processos de valorização e captação do valor. Aqui eu pus lembrar a proibição dos cortiços no centro do Rio de Janeiro, lá no começo do século XX. Não é? O Estado financia a habitação com subsídios ou não. Nós tivemos, nas últimas décadas, 2 momentos de grande promoção pública de habitação, que foi durante o BNH, Banco Nacional de Habitação, e o Sistema Nacional de Habitação, Sistema Financeiro de Habitação, e, recentemente, com o programa Minha Casa Minha Vida. Não é? Ele pode ignorar a moradia popular durante muito tempo, e aí nós temos um aumento da autoconstrução. Não é? E nós temos o barateamento da força de trabalho, que produz sua própria moradia, porque ela não entra no mercado e ela também não é atendida pelas políticas públicas. Nós vamos conversar sobre isso durante o nosso curso. Não é? O Estado regula o financiamento imobiliário privado ou público. Nós temos diversas fontes no Brasil nas últimas décadas, FGTS, SBPE, OGU, o FAT e etc. E ele regula a taxa de salários e de subsídios. O que significa isso? Nas políticas públicas, o Estado define o que é subsídio, mas, mais importante do que isso, ele define os aumentos do salário mínimo, regula a taxa de salário. Então, e ligado a tudo isso, nós precisamos entender que a habitação é uma mercadoria especial. Eu sempre chamo atenção para isso, lembrando que, vamos pegar o exemplo, podia ser o do BNH, mas vamos pegar o do Minha Casa Minha Vida. No início do programa, ele se iniciou em 2007, nós tínhamos perto de 6 milhões de déficit habitacional. O Minha Casa Minha Vida promoveu o financiamento de mais de 4 milhões de moradias, com um subsídio para baixa renda nunca visto na história do Brasil. Não é? No final desse período, o déficit habitacional é maior do que 7 milhões. Como é que a gente explica isso? Porque a habitação é uma mercadoria especial. Não tem nada a ver com as outras mercadorias. Vamos pensar num sapato, num fogão, numa geladeira, num carro. Quanto mais você produz uma mesma mercadoria, o preço baixa. A habitação não necessariamente acontece isso. Por que é uma mercadoria especial? Porque ela depende de uma base fundiária. E vejam, uma base fundiária, um pedaço de terra na cidade, ele não é reproduzível. Se ele está próximo do shopping, se ele está próximo da universidade, se ele está próximo de uma praça arborizada, se tem asfalto, se tem serviços, drenagem, iluminação pública,
a sinalização viária, tudo isso interfere no valor, como eu já falei com vocês. E se eu tenho um terreno com vista para a praia de Copacabana, eu tenho uma condição monopolista. Então, isso não é reproduzível. A base fundiária, ela já é uma questão especial, que dá essa condição especial à moradia ou a qualquer outro edifício, não é? Além disso, ela tem um longo tempo de produção. Ela é sujeita a imponderáveis. Por exemplo, chuva, né? Mudança no clima, afeta o tempo de construção de uma moradia, né? Ela necessita, como ela é uma mercadoria a mais cara de consumo privado, ninguém vive sem habitação. Um avião é uma mercadoria especial, de preço alto, mas eu não preciso de um avião. Eu não preciso necessariamente de um automóvel. Mas moradia todo mundo precisa. Mas ela é a mercadoria de consumo privado mais cara compulsória, né, de consumo compulsório. E ela, então, por ser a mais cara, ela necessita de um capital de financiamento para o consumo e para a produção. Isso é muito importante. Então, nós temos que considerar o quanto é importante você estudar a mercadoria, habitação, a partir das análises marxistas da produção do espaço urbano, não é? Bom, então aqui está a bibliografia de tudo que eu coloquei aí para vocês. O livro do Sérgio Ferro, foi organizado um livro pelo Pedro Arantes, não é? Sérgio Ferro, Arquitetura e Trabalho Livre, que vai muito além do que eu coloquei aqui para vocês. Eu não vou falar sobre ele agora, mas que aqui vocês também têm uma bibliografia sobre o Sérgio Ferro, Desenho e Canteiro. O quanto é importante na arquitetura a gente considerar a questão da produção, né? E não apenas do projeto, como se o projeto surgisse magicamente da prancheta do arquiteto, não é? E nós temos aqui um livro do Michael Ball, um texto, aliás, The Built Environment and the Urban Question. Do Ball, eu tenho mais 2 textos, Housing Provision and Comparative Housing Research, e a questão da renda da terra, Land Rent, do Ball, do Bentivegna, que é um italiano, do Michael Edwards. Todos livros desse período que foi muito rico na produção, em trazer o marxismo para o estudo das cidades, não é? O texto do Harvey, que eu citei para vocês, está em português, na revista Espaço e Debates, número 6. Vocês certamente acham na internet. O trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente construído nas sociedades capitalistas avançadas. Vejam o cuidado do David Harvey, coisa que nem todo mundo tem. Ele fala assim, olha, gente, eu estou fazendo a leitura nas sociedades capitalistas centrais. Se vocês estão aí na periferia do capitalismo, na América Latina, por exemplo, na África, por exemplo, vocês têm que fazer uma leitura específica.
não vamos nos esquecer. E o livro dele, também muito interessante, que é A Condição Pós-Moderna, que é de 93. Ele trabalha nesse livro a mudança do processo de trabalho na indústria de um modo geral e como é que isso vai atingindo a produção do espaço, do ambiente construído, né? E tem também um livro clássico aqui do Alain Lipietz, Le Capital et son Espace, que é de 77, do Christian Topalov, Capital et Propriété Foncière, que é de 73, e, finalmente, o texto do Newton Vargas, Racionalidade, mas não racionalização, o caso da construção habitacional. Tá no livro do... O Vargas também é um dos... Newton Vargas, um dos autores desse livro do Afonso Fleury, né? Então, o que o Vargas traz de muito, muito, muito importante é que não há a racionalidade no caso da produção do ambiente construído, porque a lucratividade ela não sai apenas da produção. Ela tem todo essas fontes de rendas e juros que provém do capital financeiro e que provém da renda da terra e que provém da terra. Ela não, então você tem uma espécie de uma irracionalidade no canteiro de obras, porque os ganhos eles não provêm apenas do canteiro. É muito interessante esse livro. E eu estou mostrando aqui para vocês aonde que eu desenvolvi essas ideias que estão nessa bibliografia, né? Eu escrevi na revista Teoria e Debate um texto, em 88, cujo título é A Cidade é um Grande Negócio. E é um pouco para chamar, né, a atenção no Brasil para essa visão que a teoria marxista traz para a produção do espaço urbano, não é? Escrevi um outro texto muito baseado num dos textos do Michael Ball, que tem a ver com a nossa próxima aula, que é Por um Novo Enfoque Teórico na Pesquisa sobre Habitação, que saiu nos Cadernos Metrópolis. E no meu livro, O Impasse da Política Urbana, eu faço um apanhado dessa bibliografia, né, de como o pensamento brasileiro marxista, incorporado, né, por nós, pensadores brasileiros, influiu nos nossos estudos sobre cidades. É da Vozes, de 2011. E também tem um livrinho que eu tento fazer uma abordagem acessível, tentando chegar mais perto de uma tradução mais popular, que foi publicado pela Expressão Popular em 2015, cujo título é Para Entender a Crise Urbana. Essa bibliografia ela tem a ver com aquilo que nós discutimos e com aquilo que nós vamos ver em seguida. Caberia muito mais bibliografia do que eu citei aqui, mas elas estão nos meus textos, não é? Como, por exemplo, La Question Urbaine, do Manuel Castells, que foi um texto que abriu muito espaço para a gente entender o papel dos movimentos sociais urbanos, o papel das cidades na reprodução da força de trabalho,
o quanto isso era importante para o cotidiano dos trabalhadores, entender e dar essa importância para a questão urbana, não é? Eu costumo sempre dar um exemplo de como a luta por aumento salarial ela pode ser engolida pelo aumento da tarifa nos transportes, por exemplo. Então, a esquerda ela tem essa tradição, né, que é leninista, de trabalhar a luta de classes no chão da fábrica, né, mas nós tivemos muitas mudanças nas relações de trabalho e nas relações de produção, ainda mais depois da hegemonia financeira sobre as relações capitalistas e depois da globalização neoliberal, né? E nós precisamos estar mais atentos para as novas formas de luta, como, por exemplo, os movimentos sociais urbanos. E quem chamou atenção muito também de forma pioneira sobre a questão urbana foi, sem dúvida, o Henri Lefebvre, que foi um autor pioneiro e que cunhou a expressão do direito à cidade, le droit à la ville. O Paulo Colosso pode discutir com vocês o Henri Lefebvre, já que ele conhece muito mais do que eu o Henri Lefebvre.